Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje falaremos um pouco sobre vaqueiros e tropeiros nos sertões e depois trabalharemos também a unidade 3 que fala sobre os conflitos na colônia nos séculos 17 e 18, tá? Então, é, trabalho dos vaqueiros e tropeiros no Brasil colonial. Como vimos, né, a descoberta do ouro levou muitas pessoas a desbravar os sertões naquele período. Porém, a vida era extremamente difícil, pois nos sertões não havia alimentos adequados, caminhos traçados nem vilas ou cidades onde se pudesse descansar. Então, foi nesse contexto, né, que durante o período colonial, vaqueiros e tropeiros ganharam importância e impulsionaram a economia da colônia. Foram eles que abriram caminhos pelas matas e carregaram alimentos, utensílios, cartas e livros para os mineradores. Além disso, ao longo desses caminhos, fundaram povoados e vilas que mais tarde se tornaram cidades. Construíram um modo de vida com características marcantes para o vestuário, a alimentação e as relações comerciais, né, que são aspectos ainda presentes nos dias atuais. Então, aqui fala um pouquinho sobre os vaqueiros no Nordeste, tá? Então, desde o século XVI, criadores de gado do Nordeste foram ocupando as terras distantes do litoral, entre os estados do Piauí e de Minas Gerais, próximo à nascente do Rio São Francisco. Como a gente pode observar aqui no mapa, onde e quando ocorreu essa ocupação, tá? Então, aqui destaca, né, um pouquinho sobre o sentido da expansão do gado no sertão baiano, no sertão pernambucano, onde vocês podem acompanhar. É, a presença também de gado e da cultura do algodão, tá? E também algumas marcações de cidades e vilas dos séculos 16 e 17. Então, é, do século 17, né, até meados do século 18, a pecuária passou a ocupar cada vez mais o território nordestino. E como essa atividade requer grandes extensões de terras para as pastagens, a criação de gado, além de servir como complementação do plantio de cana-de-açúcar, também contribuiu para a ocupação e o povoamento do interior, certo? Então, a vida das pessoas, né, que trabalhavam com gado no Nordeste era fácil, ou melhor, não era fácil, né, pois elas sofriam com a seca e com a falta de abastecimento. Porém, gente, nas áreas onde a seca é mais moderada, hoje essa área é mais conhecida como agreste, né, o gado se espalhou. Nesse caso, né, ele foi criado solto. Os vaqueiros buscavam os animais no campo para levá-los ao curral, espaço onde aconteciam atividades como a distribuição e identificação do gado por donos, a venda do gado ou a retirada de leite. Aí aqui ele faz alguns questionamentos, né, como e quem eram os vaqueiros? Podemos dizer que eram, em sua maioria, homens livres e algumas vezes os que foram escravizados. Com eles trabalhavam outros homens e mulheres com a função de abrir picadas, semear e realizar os serviços domésticos. Então, o trabalho dos vaqueiros, né, alimentava as pessoas que moravam no Nordeste e ao longo do século XVIII, ou melhor, XVII, passou a alimentar também a população que vivia na região das Minas. E com esse trabalho, né, essa vasta área do território foi sendo ocupada em nome da coroa portuguesa e várias vilas e cidades foram surgindo. Aqui tem uma imagem, né, de 1635 de Franz Post, onde ele pintou essa paisagem do Rio São Francisco. Para alguns historiadores, né, eu acabei de verificar aqui, essa paisagem, pessoal, é aquela parte, né, onde fica a região, né, aquela divisa entre Penedo e Neópolis, certo? Então, agora falando sobre os tropeiros no sul. É, no sul da colônia portuguesa, a criação de gado também se desenvolveu a partir do século XVII, onde os jesuítas espalhavam o gado pelos campos e, quando necessário, utilizavam sua carne para alimentar a população indígena que estava nos aldeamentos.
Em 59 do século XVIII, os jesuítas foram expulsos da colônia e o gado ficou abandonado. Porém, nas estâncias, né, no Rio Grande do Sul, as pessoas passaram a trabalhar na domesticação dos rebanhos e o gado não ficaria mais solto no campo. Além disso, os estancieiros começaram a negociar com os tropeiros, que eram grupos de paulistas e mineiros que ganhavam a vida comprando e vendendo diversos tipos de produtos. Então, os tropeiros eles precisavam se locomover por uma longa região com sua mercadoria e por isso usavam cavalos e mulas. E essa atividade ficou conhecida como tropeirismo. Nos caminhos, né, entre o Viamão, no atual estado do Rio Grande do Sul, e Sorocaba, atualmente no estado de São Paulo, vários locais de parada para descanso e alimentação foram surgindo. Aqui tem uma ilustração sobre o papel das minas na unificação do Brasil e mostra, né, um pouquinho sobre o ouro no século XVIII, sobre também as capitanias que forneciam bois, mulas, né, que viviam aí da pecuária, bem como destaca algumas das principais cidades e vilas desses estados, né, que eram capitanias naquela época. Então, nos locais de descanso, os tropeiros faziam sua comida e confraternizavam com outros grupos que ali passavam. O gado transportado também descansava e as demais mercadorias eram arrumadas no rancho. E essa rotina, né, acontecia até a chegada a Sorocaba, onde havia as feiras. Aqui fala um pouquinho mais sobre as mulas que eram usadas para transporte, né, que carregavam de tudo. As tropas eram formadas basicamente por homens, tá? E mulheres e homens livres e escravizados estiveram envolvidos nos movimentos que abasteceram a região da exploração do ouro das minas. E o trabalho dos tropeiros foi usado durante muito tempo no Brasil, mesmo depois de ter se tornado um país independente de Portugal em 1822. E somente a instalação de ferrovias, a partir da segunda metade do século XIX, foi que se converteu em uma alternativa para eles. Então, agora falaremos um pouco sobre os conflitos na colônia nos séculos 17 e 18. Então, inicialmente, né, fala sobre a origem dos conflitos no Brasil colonial. Os fatores externos se relacionaram às ações de Portugal no contexto do mercantilismo, que foi um assunto que nós já estudamos anteriormente, como a acumulação de riquezas pelo aumento da exploração dos colonos, a cobrança de impostos altos e as injustiças cometidas contra os moradores da colônia. Já os fatores internos se relacionaram à falta de abastecimento de alimentos e ao aumento de fome, né, principalmente na região das Minas. Entre as rebeliões que vamos abordar estão a revolta dos Beckman, né, a revolta dos Mascates, a sedição de Vila Rica, as revoltas de vaqueiros e tropeiros, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Guerra dos Emboabas, que você estudou anteriormente, também fez parte desse contexto histórico. Então, aqui tem uma divisão administrativa da colônia no século XVIII, né, no qual mostra aí algumas capitanias gerais, entre elas Alagoas, e algumas capitanias subordinadas, como a capitania de Sergipe e do Espírito Santo. Então, a primeira delas, né, a revolta de Beckman, ela teve início em 1684, no estado do Grã-Pará e no Maranhão. Porém, os moradores da região já vinham enfrentando problemas antes do conflito. Os comerciantes, os proprietários rurais e a população em geral estavam descontentes com duas situações em especial: a proibição de escravizar os indígenas desde 1680 e a instalação por Portugal da Companhia Geral de Comércio do Maranhão em 1682. A economia local se organizava com base no abuso da mão de obra indígena, né, para fazer a exploração de drogas do sertão e o trabalho nas lavouras de açúcar, como tabaco, cacau e farinha. Porém,
Em 1680, uma lei proibiu o cativeiro dos indígenas, o que levou à escassez, né, ou à falta de mão de obra na região. Aqui tem falando um pouquinho sobre a expressão Drogas do Sertão, no qual vocês podem ver com calma, tá? E tentando solucionar o problema, a coroa portuguesa estabeleceu no local a Companhia Geral do Comércio do Maranhão. Ela, né, teria o monopólio de todo o comércio do Maranhão por um período de 20 anos, com a obrigação de introduzir 10 mil escravos africanos a preços tabelados. Entretanto, gente, a companhia causou descontentamento, pois estabelecia preços altos aos produtos consumidos, não conseguia suprir a necessidade de mão de obra escrava e proibia a realização do comércio de mercadorias pelos moradores locais. Aqui vem algumas perguntas, como e por que a revolta recebeu esse nome? Eu acho que vocês também já se perguntaram aí, certo? Então, porque um dos líderes era Manuel Beckman, né, um senhor de engenho muito influente na região do Maranhão, que foi diretamente atingido pela proibição do uso de mão de obra indígena. Então perceba que essa revolta aí não foi uma revolta popular, né, e sim uma revolta aí é, causada, né, pelos senhores de engenho aí, pela elite daquela época, certo? Aqui fala um pouquinho mais sobre ele, né, dizendo que ele reuniu outros descontentes com a situação, aproveitando-se da ausência do governador, juntos decidiram fechar a Companhia Geral do Comércio do Maranhão, né, dentre outras coisas que aconteceram ao longo desse contexto histórico. E a corte portuguesa, né, entretanto, não concordou com as explicações de Thomas, que era irmão de Manuel. Ele foi preso e enviado de volta à colônia com um novo governador, que condenou os líderes revoltosos à prisão, ao exílio e à forca. A Guerra dos Mascates também, que aconteceu no estado de Pernambuco, né, na capitania de Pernambuco. Mascates porque eram vendedores, né, ou ambulantes que ofereciam determinada mercadoria nas casas. Então, a Guerra dos Mascates foi outro conflito que ocorreu em um lugar diferente da colônia, né, pouco tempo depois da revolta de Beckman. E esse conflito aconteceu em 1711, onde atualmente é o estado de Pernambuco, como eu já falei anteriormente. E teve como grupos opostos, né, os comerciantes de Recife e os donos de engenho de Olinda. Então foi uma luta, né, foi um conflito aí entre os comerciantes de Recife e os donos de engenho de Olinda. Certo? Lembrando que nessa época, né, o Brasil era um dos maiores exportadores de cana de açúcar e Pernambuco um dos maiores exportadores aqui, né, do Nordeste. Então ambos tinham, né, o objetivo de deter o poder na região. E para compreender melhor essa guerra, pessoal, é importante saber o que estava acontecendo na região um pouco antes de estourar o conflito. Então, durante o período em que os holandeses dominaram a região, onde atualmente é o estado de Pernambuco, de 1630 a 1654, os comerciantes portugueses que moravam em Recife, né, foram beneficiados, enquanto os senhores de engenho perdiam suas riquezas. E nesse período houve grandes mudanças, né, principalmente no setor administrativo, onde Recife estava despontando como importante centro urbano, principalmente por seu porto e pelas suas atividades comerciais. Porém, o poder político ainda estava concentrado em Olinda, ou seja, nas mãos dos senhores de engenho. Então, quando ocorreu a expulsão dos holandeses, em 54, a região estava passando por uma situação econômica difícil. O baixo preço do açúcar acabou, né, trazendo dificuldades financeiras para a região de Olinda, que tinha como controle do produto diminuindo seus lucros. Os comerciantes emprestavam dinheiro para os donos de engenho e cobravam juros altos ou mesmo a mercadoria produzida como pagamento. Aqui fora que a tensão aumentou entre os dois grupos, né, e nesse contexto, os donos de engenho começaram a chamar os comerciantes de mascates como forma de humilhá-los. E, ao mesmo tempo, os comerciantes de Recife passaram a chamar os donos de engenho de pés rapados. Tá? Além disso, né, os comerciantes
queriam elevar seu território à condição de vila, igualando-se a Olinda, o que aconteceu em 1710, sendo a vila nomeada de Santo Antônio do Recife. Porém, gente, isso não foi bem aceito pelos senhores de engenho, né, de Olinda, que reagiram e praticaram atentados contra o governador, que fugiu para Salvador. Então, assim, né, os donos de engenho tomaram o poder na região, mas anos depois chegou um novo governador, que era simpatizante dos comerciantes, e a situação para os senhores de engenho piorou. Os moradores de Recife reuniram pessoas dispostas a lutar e a passarem a estocar alimentos e armas para sitiar Olinda. E para deixar ainda mais tensa a situação, o novo governador acusou os donos de engenho de estarem tramando um atentado contra a sua vida e passou a persegui-los. Então, cerca de 150 pés raspados, né, adversários dos mascates, foram presos, exilados ou mortos, dando vitória a Recife e levando ao fim do conflito. E com isso, pessoal, Recife, né, enfim, foi levada à sede administrativa de Pernambuco em 1712 e hoje, né, é a capital de Pernambuco, certo? Aqui fala um pouquinho sobre a sedição de Vila Rica, onde a gente viu também um pouquinho sobre a Guerra dos Emboabas, né, que colocou os lados, que colocou em lados opostos os paulistas e os forasteiros, que eram os emboabas, né, os estrangeiros, todos interessados na exploração do ouro naquela região, tá? Então, o governador da capitania de São Vicente, ou melhor, de São Paulo e Minas Gerais, quis implementar novas medidas na região, com a intenção de reforçar seu próprio poder e aumentar a arrecadação de impostos para Portugal. Por isso, ele abriu casas de fundição na região, obrigando os mineradores a levar o ouro encontrado para ser transformado em barras e quintado, ou seja, realizada a cobrança do quinto, que era um dos impostos cobrados naquela época. Então, a população não aceitou as novas medidas, né, pois considerava perigosa a viagem até a casa de fundição, além de não concordar com o valor abusivo do imposto. E essa insatisfação levou os mineiros a pagarem, ou melhor, a pegarem armas, né, e partirem de Vila Rica para mostrar seu descontentamento ao governador. Então, este, né, no primeiro momento, atendeu às reivindicações, tá? Porém, depois de algum tempo, o governador reuniu forças e invadiu Vila Rica. E com a intenção de eliminar os revoltosos, prendeu pessoas, queimou casas e destruiu ruas. E um dos líderes, Filipe dos Santos, foi enforcado e depois teve o seu corpo cortado em pedaços, ou seja, foi esquartejado, né, para que servisse de exemplo aos demais revoltosos. Outros líderes, né, foram presos ou enviados para o exílio. E apesar de o fim da revolta, né, ter sido marcado pela perseguição aos líderes, algumas conquistas aconteceram, como foi criada a Capitania das Minas de Ouro, não mais ligada à de São Paulo, né, se tornou independente, e foi adiada a criação das casas de fundição na região das Minas. Aqui fala um pouquinho também sobre a Inconfidência Mineira, no qual marcou a morte de um dos líderes, que foi Tiradentes, tá? E também sobre a Conjuração Baiana, tá, gente? Que foi praticamente aí parecida, né, com a Inconfidência Mineira, tá? E mas esse, né, é um assunto que eu irei passar para vocês posteriormente, no qual a gente irá discutir nas aulas no Meet. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.